Fala pessoal, estamos começando mais um Pode Não, Dev, o seu podcast de negócios. Eu sou Vinícius Lúcio, diretor de Marketing e Vendas da Agência Incandescente, e hoje mais uma vez vou estar aqui com vocês e é claro, ao lado do meu amigo e irmão Sidney Flores. Fala Sidney. Ô Vini, que legal a gente poder iniciar esse bate-papo com quem está nos assistindo, né? Com certeza. Eu, Sidney Flores, diretor da TOTO Sudeste Meridional, focado há mais de 20 anos na área de tecnologia e gestão. Fazer esse programa é um bate-papo, né? E eu não espero outra coisa, Vini, desse programa, a não sair daqui sabendo um pouco mais. A gente chega de um jeito e sai melhor do que entrou. Não, é isso aí. Aprendendo com histórias, com temas, né, que os convidados trazem para esse bate-papo. E vai ser uma troca muito bacana, né? A gente tem aí uma trajetória muito influente, né, no nosso dia a dia, que é trazer quem está à frente dos negócios do dia a dia para nos ensinar um pouquinho mais e ensinar para o pessoal que está em casa, né? E isso tem 100% a ver com o nosso propósito, que é ter um programa que traga uma audiência legal para assistir, que leve conhecimento, aprendizado, pessoas que realmente são influentes naquilo que fazem, né? São autoridades naquilo que fazem. E a gente quer fazer de uma maneira leve, né? A gente quer uma linguagem, né, que saia um pouco daqueles jargões, né? Para que o jovem que está nos assistindo, querendo entrar no mercado, seja de marketing, tecnologia, de gestão, possa assistir esse programa com tranquilidade, entendendo tudo que está sendo passado aqui. E o pessoal que tem aquela vivência, que já está consolidado no mercado, possa também se identificar com esse bate-papo nosso. Exatamente. É um programa para todo mundo. É um programa para você que está iniciando na carreira, para você que está procurando conhecimento para aperfeiçoar o que você já pratica, e para você que é empresário, já é um cara sênior aí e está realmente querendo se atualizar, buscar inovação, trazer novos conhecimentos. Pode não deve. Pode não deve. Vamos Legal. lá? E hoje a gente tem um tema muito especial. Vamos falar de assunto que eu tenho certeza que você, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, passa, enfrenta e provavelmente aí quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar de segurança, proteção de dados, vamos também ter um momento aí pra gente falar um pouquinho de esporte, de música, inovação, nuvem, cloud. E aí a pergunta que fica, Nelson Correia, a gente pode ou não pode falar de tecnologia? Pode não. Deve, Vinícius. Muito bom estar aqui com vocês nessa oportunidade de conversar. Com certeza a gente acaba aprendendo muito em momentos como esse. Sou fã de podcast, então a gente está participando aqui. Acaba sendo bem legal e interessante. A gente está do outro lado, né, para realmente transmitir o que as pessoas querem ouvir, o que vai fazer sentido aí no dia a dia das pessoas. Show Obrigado de bola. pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Roda a nossa vinheta. Estamos começando então o nosso programa de hoje do Pode Não Deve, e como vocês viram no início, né, nós estamos aqui com o Nelson da Ravel e também aqui com o Rafael Penassi, né, que serão os nossos dois convidados de hoje para debater um pouquinho sobre tecnologia e tudo mais. O Nelson já se apresentou, fez a nossa abertura oficial. E aí, Penassi, seja bem-vindo também, você aqui com a gente. Show, pessoal, obrigado, prazer aqui falar com vocês. É isso aí, sou o Rafael Penassi, mais conhecido como Penassi. Pai de pet. Pai de pet? Pai de pet, importante, pai de pet. Estou na Ravel aí há 15 anos, então atuo aqui na gestão de projetos focados em inovação, focado em nuvem, produtividade para os clientes também. E atuo na gestão do time do NOC, que é um time do NOC focado em prevenção, né? Então, a gente atua não só em projetos, trazendo inovação para os clientes, também a gente atua na área de proteção, que é um ponto bem importante também. É legal. E hoje, mais do que nunca, quando a gente fala de tecnologia, informação, aquilo que nós estamos guardando, seja dentro de casa, no servidor, lá de baixo ainda, muitas vezes debaixo da mesa do diretor, ou então a gente está indo para a nuvem, né? Que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes você depara com um mercado ainda que precisa ser catequizado nisso, Penassi? Esse é um grande desafio, né? Então, muitas empresas ainda têm alguns receios. Óbvio que a pandemia trouxe
um leque gigante ali, um olhar bem diferenciado, mas hoje ainda tem muitas empresas que têm uma dificuldade e o nosso papel é esse, é trazer essa conscientização, trazer esse aprendizado para os diretores, para as pessoas estratégicas ali também, para que tenham essa visão, né, desse ambiente de inovação, de trazer um ambiente para a cloud, né? Então acho que é um ponto bem importante também. Ah, bacana. Um ponto legal, Sidney, disso é que a gente percebe a diferença de gerações e de verticais de negócio. É bacana ver que os novos estão loucos e ansiosos para cada vez mais nuvem, cada vez mais inovação, e estão acelerando para que os pessoal mais maduros, como nós, né? Acho que nós somos aqui numa categoria de maduros, realmente acelerem esse momento de transformação, quebrem essa barreira, né? E os mercados novos, principalmente de serviços, nossa, eles adoram essa linguagem, adoram essa tendência, e a gente acaba tendo uma evolução bem bacana. O Nelson, e é bacana você comentar isso, porque, por exemplo, eu sou 50 a mais já. Né? Embora não pareça. Embora não pareça. Se não falasse, não, eu já... Tem que ser claro isso, né? Pro público, né? A gente está vendo cada vez mais as empresas, principalmente no mercado de tecnologia e de gestão, você navegando com várias faixas etárias, né? É o rapazinho que acabou de se formar agora com seus 22 anos e você tem aí os caras de 50, 60 anos que carregam uma experiência incrível, né? Na Ravel, nós temos também esse mix de conhecimento, de pessoas, de idade trabalhando? Sim, cara. Até pelo nosso tempo de casa, né? Nós somos aí uma empresa que já iniciamos antes do bug do milênio. Já dá para fazer umas contas. Dá. Depois nós tem temos gente que falar que já nem sabe o que é bug do milênio. Né? O que é isso? Para quem assistiu 2012, né? Começou ali, né? Mas foi um terror ali. O mundo vai acabar. O né? mundo vai acabar. Foi um momento que o mundo quase acabou, mas graças a Deus não acabou. Então somos uma empresa de uma geração mais antiga, 40 a mais, para não falar a idade também. Mas de fato a gente tem a geração mais nova entrando e o gás que ela tem, a energia que ela traz, o conhecimento, as ideias, juntando com a experiência, é impressionante. Que legal, Nelson. É muito bom. Principalmente com IA. A gente tem uma turma que a gente está tem. Daqui a pouco vai chegar. Nós temos um quadro só para falar de IA. Porque hoje o IA, assim, ou encanta os olhos, né, do empresário, ou do torce o profissional, nariz, ou o cara, né, tá com medo. O que vai acontecer? O que vai mudar na minha empresa? O que vai mudar na minha carreira, eu como profissional, né? Mas nós vamos chegar lá nisso daqui a pouquinho. Agora, você falou um pouco dessa trajetória, né, dessas décadas que a Ravel já tem, e falando um pouco desse contraste de gerações, vocês também pegaram um contraste de geração empresarial mesmo, né? Porque quando a Ravel começou, a tecnologia ou a informática, né, ou a computação, dependendo, era uma coisa. E isso veio mudando radicalmente ou exponencialmente ao longo dessas décadas, né? Como que foi isso? Se adaptar, se adequar? Cara, realmente assim, a gente viu transformações constantes nesses nossos 20 e tantos anos de história. A gente ia, Penassi com certeza é dessa época, Sim. A gente ia visitar cliente com papel, caneta, maleta, checklist do que íamos fazer. Você viu que nós somos old school aqui, né? Dá pra perceber, Tem né? o celularzinho aqui com as colinhas, mas tem o papelzinho e a caneta aqui também, né? Sempre, cara. Eu também sou do cara que sempre tem um papel e caneta do meu lado que não falha. Acho que eu confio mais, por mais que eu confie em tecnologia. Então, de fato, a gente ia com papel e caneta, checklist manual para fazer as verificações dentro das empresas. As empresas queriam essa presença e era importante, de fato, para as coisas acontecerem. E com o tempo e tecnologia, hoje, isso não é mais necessário. Tudo que era feito via checklist em visitas mensais, sentando cadeira por cadeira, atrapalhando usuário por usuário, hoje existe uma forma que a gente monitora todo o ambiente e isso que era feito uma vez por mês para ter uma manutenção preventiva, é feito todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Então a eficiência da tecnologia hoje ela é incrível, desde que você use as ferramentas corretas, desde que você faça a configuração, para que de fato o ambiente fique mais produtivo e você nem perceba que existe algo acontecendo nos bastidores. Isso é muito, muito legal. Não, legal. Ô Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta, até para o público que está nos assistindo a entender melhor a Ravel. O que a Ravel realmente faz nos seus clientes e qual é o perfil do seu cliente? Boa. Eu digo que a Ravel cuida do suporte de TI. Vamos colocar assim que é a espinha dorsal. Tá. Então ela faz com que a TI funcione.
Como eu coloquei agora há pouco, tentando usar muita tecnologia para que a gente seja preventivo. Eu não quero que o usuário pare, eu não quero que a empresa pare, eu não quero que o usuário perceba que a gente existe. Mas a gente está lá atuando com tecnologia para que a empresa tenha a tecnologia de maneira eficiente. Essa é a espinha dorsal. Do outro lado, se a gente junta nessa espinha dorsal, a gente foi somando produtos de segurança. Porque os riscos cibernéticos hoje estão extremamente avançados. Então, camadas de proteção para que os dados da empresa estejam seguros, a gente tem várias formas de aplicar e cada um acaba sendo uma vértebra que a gente vai juntando a essa espinha dorsal. E do outro lado, as outras vértebras são, como o Pernassi disse, mais voltados para a produtividade. Boa. Então, usar a nuvem, usar tecnologia, usar realmente esse ambiente todo para que a empresa seja muito mais produtiva. Então é isso que a gente faz, a gente atua 100% com empresas, bem voltado aí para o middle marketing, PME, a gente navega muito bem nesse ambiente. Ou seja, se você tem você em casa, você tem uma empresa, a sua empresa é distribuição de algo, foca no seu negócio e chama a Ravel, é isso? Deixa com a gente, conversa com a gente. Ele não precisa ser uma empresa de tecnologia, ele pode ter um parceiro como a Ravel, tratando toda a tecnologia interna, né? Desde o suporte, desde a servidores, segurança, tudo, o que ele precisar. Tudo. Eu diria que é difícil achar uma empresa hoje em dia que não é tecnologia também, né? Ah, não, claro. Toda não empresa tem tecnologia. Tudo tem tecnologia. Contexto, tem empresas que é só tecnologia, né? Tem. Empresas hoje em dia que está no digital 100% e a empresa, às vezes, é a casa do cara, você entendeu? Total. Né? Home office 100%, né? Agora, um ponto que eu queria puxar aqui com o Pernassi em cima disso é como que é isso para vocês no dia a dia. Né? Porque vocês não querem ser ali, né, ou se posicionam como não sendo uma empresa que tem que estar visível para o cliente. Né? Se o cliente está tendo que acionar a Ravel porque alguma coisa está acontecendo, você tem que estar ali no preventivo. Como que vocês fazem isso no dia a dia? Né? Qual que é o aparato tecnológico de pessoas que vocês usam para conseguir levar isso? Show. Esse é um tema bem interessante, porque, que nem o Nelson trouxe, se você usa muito tecnologia, automações e processos que resolvem muitos problemas e acabam prevenindo, o usuário e a própria empresa ali, o cliente, não acaba enxergando, né? Então, ter ferramentas ali estratégicas que gerem esses relatórios fazem total sentido estar próximo do cliente. E o outro ponto importante é trazer essa tecnologia para dentro do negócio. Então, se eu trago essa tecnologia, se eu tenho todas essas ferramentas agregando para o negócio em si, aí sim gera esses resultados e eu consigo ter essa visão estratégica ali também. E o cliente dá valor. Então, acho que é um ponto importante. Bom, bacana. Ô, Pernassi, aproveitando, me diz uma coisa. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta nas empresas quando vocês entram? Você, como um cara que está ali à frente do projeto, né, o departamento de vendas vai lá, vende aquele sonho encantado, né? Porque eu sou da área comercial, é assim pra... Não, jamais. Tô exagerando um pouco, né? Não, comercial. Você ficou muito tempo na Finlândia. Pode ser, é bem provável. Isso não acontece no Brasil. Então a área comercial vai lá, vende aquele projeto incrível, fala, cara, em poucos meses vocês não vão ter mais dor de cabeça, vai estar tudo conosco, a Ravel vai dominar. E aí entregam a pastinha pra você e fala assim, olha, Pernassi, abraço, se vira. Né? E aí, me conta. Então, esse é um ponto bem interessante, porque a gente tem sempre um apoio comercial junto, né? Então, nossa equipe de projetos também apoia. Eles não desaparecem? Não, bom. A gente também apoia, né? Então, é um ponto importante. Entendi. O comercial não desaparece. Então, é um ponto importante. Então, a gente precisa fazer esse estudo para que a tecnologia faça sentido e entre para o negócio do cliente. Não só para, quero ir para a nuvem, vou lá e coloco meus dados na nuvem, mas para mim não muda nada, né? Então, precisa realmente fazer sentido para o negócio também. Então, esse é o maior desafio ali também. E você encontra, né, clientes que estão inseguros em levar suas informações, seus dados, sua operação para a nuvem? Hoje já está um pouco melhor, né? Antigamente acho que Mas acho que o pós-pandemia foi o que acelerou isso. Foi um divisor de águas, né? Pós-pandemia trouxe um mar gigantesco. E aí um ponto bem interessante, que alguns clientes, onde a gente já falava um pouco de nuvem antes da pandemia, quando veio a pandemia, trabalharam ali tranquilamente, não tiveram grandes impactos. E ali aí sim a Ravel fez um sentido também interessante. Falou, pô, vocês falaram para mim anos atrás ali, ou meses atrás, pré-pandemia, que ninguém sabia, né? E ali falou, pô, realmente, obrigado pela parceria, obrigado pelas indicações, e minha empresa continuou trabalhando normalmente. Né? Então, e você sabe que isso muito provavelmente fez com que algumas empresas dessem umas cabeçadas, ou em ser resistentes, sim, em fazer o que precisava ser feito, né? Ou em realmente não terem migrado, terem demorado muito para migrar para a nuvem, e elas apanharam um pouquinho. Eu acho que isso dá pra gente
a chance de irmos para o nosso primeiro quadro. Você não acha, Sidney? Eu tenho certeza disso. Perfeito. Então, turma, vamos entrar agora no nosso primeiro quadro, o que não pode e o que deve, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre, né, os erros e acertos e as dicas que a Ravel tem para trazer para você. Desculpa a intimidade. Você pode, cara. Total O liberdade. que não pode acontecer dentro da Ravel? O que não pode acontecer dentro da Ravel, pegando o gancho do que a gente colocou, em que a gente fica meio invisível, é a gente deixar de lado o relacionamento. Perfeito. Por mais que tenha tecnologia, relacionamento, pessoas é fundamental. Então a gente entender o problema, pode ser que venha por mensagem, pode ser que venha por e-mail, pode ser que venha por canais tecnológicos, mas de fato pegar aquela informação e tratar, sabendo que quem está atrás é uma pessoa que está com dúvida, que de repente está ansiosa, que tem um problema lá atrás, que depende daquilo para resolver, acaba sendo riquíssimo para que o relacionamento e as coisas acabam sendo fluindo de maneira melhor. Então, lembrar das pessoas por trás da tecnologia não pode nunca deixar de acontecer. Não, e isso é muito bacana que você está falando, porque a gente tem muito chatbot hoje em dia, né? Então, e não estou, pelo contrário, eu sou um cara de tecnologia, eu sei o quanto essas relações digitais estão evoluindo, mas falta essa relação de pessoas, né? O ser humano falando com o ser humano, né? Então, isso tem dentro da Ravel. Tem. Nós temos um perfil técnico e a gente adora a tecnologia. Por padrão, a gente vai olhar para a tecnologia acreditando que a tecnologia vai resolver. Esse é o perfil técnico por natureza, mas a gente trabalha muito essa questão de conscientização, de pega o telefone, conversa com o cliente, se necessário, vamos marcar uma visita, vamos lá para entender e ver o que está acontecendo, porque isso faz toda a diferença. E o que não deve? O que não deve acontecer dentro da Ravel? O que não deve ou o que deve? Ah, o que deve, né? O que deve. O que deve, né? O que Tá deve certo. acontecer? Quais são os aprendizados aí? É aquilo que é as realmente dicas? o elixir da Ravel, né? Nossa, Nossa, isso aí agora, é bonito qual que é a demais. essência, ó. o elixir Foi da bonito, foi Ravel, bonito. né? Elixir, É, o que cara. é Eu falei assim, pra você vir de terno e gravata, você não Você vê? viu que a gente tá chique aqui, né? Eu vim com a roupa certa hoje. Então é assim, vamos falar aqui o que deve ser feito como mantra, como elixir dentro da Ravel. Me diz aí. Cara, eu vejo que a gente fala muito, também por não enxergar, de olhar para a proteção dos dados. Os dados estão no celular, os dados estão no notebook, os dados... A gente está no aeroporto, está com ele aberto, está trabalhando de maneira remota, ou não importa onde. Mas olhar, entender se de fato os dados da empresa estão seguros, deve sempre acontecer. A gente precisa olhar para a proteção dos dados da empresa. A maioria das empresas quebrariam se não tiverem mais acesso aos seus dados. Esse é apenas um dos pontos. Mas a gente tem dados de clientes, a gente tem dados de colaboradores, a gente tem uma obrigação de ter respeito e qualidade e privacidade em cima dos dados que a gente gerencia. Então, esse olhar de proteção dos dados, que é invisível também, deve ser uma pauta constante no dia a dia, por mais chato que às vezes alguns procedimentos acabam sendo necessários de acontecer. Não tem como, né? Não tem. E você sabe que ele, falando sobre o quanto as empresas podem ser prejudicadas e ter suas operações prejudicadas se não pensar na segurança de dados, eu me recordo, vocês são um pouco mais novos do que eu, mas eu vou falar uma coisa. 2001, quando caiu as Torres Gêmeas, empresas deixaram de existir ali. Sim. Porque você tinha uma empresa que estava no prédio A, né? E os dados dela, o servidor dela estava no prédio B. Os dois prédios caíram. Tanto é que nós de tecnologia sabemos que ali foi um divisor de água para as empresas investirem cada vez mais em segurança de dados, em backups até em servidores fora do continente, né? Então, isso foi impactante. Você também vê, ao longo dos anos, que é o caso da pandemia também, que as tragédias, aqueles pontos que chocaram a humanidade, também transformaram a tecnologia? Ajuda. Infelizmente, por um lado, porque é uma tragédia que está acontecendo, Claro. Torres Gêmeas, pandemia, entre outras, mas acaba facilitando demais para que, de fato, tenha uma transformação de maturidade das empresas. Porque é um ensinamento por impacto, né? Total. Até quando o Fantástico lança alguma matéria que tem a ver com segurança da informação, fraude por jogo de tigrinho ou qualquer outro tipo de... Já levanta uma bola, a bola forte, quica, assim, cara. no sentido. E aí, como o Penassi colocou, né? A gente trabalha muito comunicação com o cliente. E o time, a gente não sabe quando a bola vai quicar. Sim. Mas a gente tem que deixar o terreno pronto. Exato. Então, a comunicação é sempre constante. Uma hora vai ter uma oportunidade que ele vai lembrar, que ele vai conectar. É isso aí. Ô Penassi, e pro cliente?
né? O que você sente assim que são aprendizados que a Ravel conseguiu ir tratando, né, de clientes que realmente estavam naquele cenário que eles não poderiam, né? Não poderiam, cara, não poderia estar com software sem licença, não poderia estar sem antivírus, né? E quais são as dicas, né? O que você fala assim, falou, e o que eles devem fazer, né? O que seriam esses principais aprendizados dos clientes que vocês mais enfrentam, encontram, né? Ou se deparam aí no dia a dia? A gente identifica muitos problemas ali, enfim, tem vários cenários, né, que a gente identifica, mas um ponto, pegando até no gancho, pode não deve ter backup. Então é um ponto que qualquer empresa, os seus dados ali precisam ter um backup. Precisa ter a cópia ali fora da sua estrutura, obviamente tem várias nomenclaturas um pouco mais técnicas ali, vários processos visando um plano de continuidade. Mas você precisa ter uma cópia segura dos seus dados, trazendo até de violação de dados. Mas uma cópia roubo, segura, né, dos dados, porque isso é um lance que eu já ouvi várias vezes falar. O pessoal fala assim, mas eu jogo todos os arquivos pro meu drive, eles estão todos no OneDrive, eu salvo no pendrive, ele indo no bolso. Eu tô com backup? Então, esse é um ponto que a gente lida no dia a dia. Mas eu tenho um OneDrive ali, OneDrive não é backup. Então, para você que está assistindo ali, OneDrive não é backup. Se sair daqui com essa lição de casa aprendida, já valeu o programa. Já valeu o programa. Valeu o programa. OneDrive não é backup. Então, busquem soluções com criptografia, que você possa ter os seus dados ali disponíveis fora da sua empresa e caso uma catástrofe aconteça ou perca, você consiga recuperar seus dados rapidamente. Não, e Penati, o que você está me falando, eu tenho clientes, né, que já fazia o backup, né, levava a fitinha para casa, todo dia trocava a fitinha, em casa tinha uma caixinha... O que é fitinha? Trocava Explica aí, boa. Já ouviu falar? Explica isso daí. Vamos falar o seguinte, chamava-se fita DAT, que cabia uma grande quantidade de dados, né? Para quem é da velha guarda, lembrava muito fita cassete, né? Só que era mais robusta, né? Mais robusta, magnética também. Só que aí vem aquele vírus, né? Aquele malware, que ele primeiro ataca o backup. Sim. E o cara não percebe. Então todo dia ele tá levando o backup contaminado para casa. E aí um dia... É tipo o cupim na madeira. É claro. Quando você vê, já tá comeu tudo por dentro. Aí um dia o sistema do cara cai, tá corrompido, aparece aquela telinha assustadora dizendo que o cara vai ter que pagar. Normalmente é russo o negócio, que é justamente... Russo no duplo sentido, é russo porque é difícil de resolver e tá em russo, né? Sim. E aí o cara fala, não, mas fica tranquilo porque eu tenho backup em casa. E aí vai ver os backups já estão todos destruídos também. Nossa. E aí? Exato. Depois que a gente senta no chão e chora, a gente liga pra Ravel? Ou a gente não chora e já fala pra Ravel fazer um trabalho antes pra nós, é isso? Mas tem milagre? Acho que essa é uma pergunta importante mesmo, né? Dá pra salvar alguma coisa ou é difícil? Depende muito, né? Depende muito do contexto em si, de como foi criptografado. Tem algumas criptografias hoje que já tem vacinas ali que você já consegue descriptografar. Mas tecnologia, estão até usando IA também para poder aplicar um pouco mais, evoluir nesses golpes também. Então, é difícil dizer, mas é algo que e isso acontece todo dia, né? Exato. É todo dia, toda hora, né? Mas previna, gente. Não, assim, não espere acontecer isso que o Sidney falou para ligar pra gente e achar que a gente vai resolver. Não, o máximo que vocês vão fazer é darem as mãos e vão fazer uma oração agora, né? Vamos junto. Vai fazer o quê? Mas Vamos assim, junto, né? Tem uma coisa interessante, né? A gente lá na agência acaba se deparando muito com situações parecidas, mas principalmente com cliente que usa, por exemplo, o site em plataforma WordPress e deixa com que o site não... larga o site lá sem atualização e manutenção, né? Então ele utiliza... desenvolvi meu site aqui faz uns 3, 4 anos, tá ali na plataforma WordPress, não atualizou os plugins, não atualizou, né, as licenças que a gente tem ali de alguns módulos e tudo mais. Quando ele vai ver... invadiram, criptografaram, apagaram o site e tudo mais. E até o que eu comento pro cliente, essa é um pouco da pergunta que eu quero trazer para vocês. Falou, podem ter certeza, não foi de propósito invadir você. Não era um lance pessoal, eu quero invadir o teu site. Ele vai rodando isso dentro dos mecanismos, das vulnerabilidades que aquelas plataformas possuem, né, e são identificadas, e quando ele pegou. É o ladrão de ocasião digital. Perfeito. Não é? Perfeito. É o ladrão de ocasião digital. Deu a vulnerabilidade, ele viu a brecha, tá distraído, ele entra. Não era você o alvo. É o cara que anda de celular na Paulista, né? Ali, daqui a pouco, para o cara de bicicleta, leva o celular embora. Exato. É esse cara digital, né? Ele tá ali monitorando. E né? essa questão empresarial também é nesse olhar. Exato. Esse é um desafio bem bacana,
que muitas empresas acabam não visualizando ou não se importando um pouco com esse contexto também. Então, um dos pontos importantes que eu estava conversando com o Nelson esses dias ali também, e refletindo um pouco sobre o tema. Primeiro ponto que você precisa ter ali é essa análise de vulnerabilidade, identificar os seus ativos, né, o que você possui na empresa hoje, que é importante, que gera valor. E um ponto importante que você precisa entender é o quê? Se eu perder esse dado, se tiver uma invasão, né? Qual o risco? Qual é o custo ali? Né? O que eu perco? Então ali você consegue depois fazer a estratégia, entender quais ferramentas ali você consegue identificar e possa apoiar também nessa proteção. Proteção de pet também é um ponto importante. Você manter os seus equipamentos atualizados. Pet é um animal? É um animal? Pet? Fala isso. Explica aí, é o pet, verdade. Proteção de pet? Verdade. Como é essa proteção de pet, né? Então, é atualização. Então, a Ravel hoje tem um serviço bem interessante, né? Um produto bem legal. Mas proteja seu pet também. Protege o pet também, isso é verdade. Então, a gente consegue ter a gestão das atualizações. Então, manter os seus softwares atualizados, seus computadores atualizados. A Microsoft, por exemplo, a maioria utiliza o Windows, mas tem outras versões também. Sempre lança atualizações de correção. Então, os atacantes ali, os hackers, sempre estão buscando essas vulnerabilidades que o Vinícius comentou. E não atualizar é um perigo, né? É um risco gigantesco. Mas aquele Windows deixar a Update, porta não aberta. sei se isso ainda tem, mas tinha lá a atualização do Windows Update. Nossa, isso era chato. Eu falei, cara, não tem como desabilitar isso pra não ficar atualizando? Pedindo pra reiniciar aqui meu computador toda hora. E só uma Tem que pergunta, atualizar. avião usa o Tem que Windows? atualizar. Já imaginou? Tem uma atualização, o cara lá em voo. Telinha. Mas agora tá bem melhor, né? Porque na época lá atrás, aquelas telinhas azul ali. Mas o CrowdStrike parou os aeroportos. Né? Parou, isso é verdade. Isso é verdade. Bateu na trave ali. Quase, é verdade. Mas esse é um ponto, questão de atualização e achar que não precisa, que até, pegando o Vinícius que você trouxe, que as pessoas não estão atacando você, elas estão atacando aleatoriamente. Mas o uso de IA nas ferramentas de ataque está fazendo com que esse número de ataques esteja cada vez maiores e mais assertivos. Ele consegue mirar você, identificar alguma falha e, baseado em inteligência artificial, mudar o ataque, porque por aquela falha ele tem chance de entrar. O que antes era muito aleatório, Agora através de IA, pensado. ele acaba sendo quase personalizado pela sua característica. Não por você, mas pela sua característica ele acaba tendo muito mais efetividade. Vamos falar de IA, então. O Nelson já tá dando os spoilers Tem como, aqui, né? né? Não tem Pelo amor de como, Deus. cara. Nelson, nós temos um momento chamado Momento IA, tá? Porque hoje nós temos dois grandes públicos quando a gente fala de IA. Aquele que já está chorando, com medo do que vai impactar no negócio, ou na vida pessoal, ou na vida profissional. E nós temos as empresas também que estão ali. Então eu fico alegre ou eu fico na expectativa do que vai acontecer? Ou eu realmente tenho que ter medo de IA? Quando a gente olha para o negócio da Ravel, tá? O que o IA vai impactar positivamente e negativamente? Quando a gente fala de IA, realmente tem os dois lados. O lado negro da força e o lado bom da Eu força. gostei da referência. Boa. Sendo nerd tem que ter, né? Vamos olhar o lado bom, né? Eu vejo que eu prefiro realmente olhar por esse aspecto. A área de tecnologia da informação já usa IA há um certo tempo. Então não é uma novidade, principalmente com ferramentas de proteção. Existem ferramentas modernas atualmente, que é como, sem entrar em tecnês, evolução do antivírus, que dependia de vacina, que usa a inteligência artificial para proteger o ambiente das empresas. Então isso é maravilhoso, isso é excelente para que não dependa realmente de uma atualização sair para que as coisas aconteçam. Então já faz parte do dia a dia e temos que continuar usando, temos que continuar avançando. E o uso de IA para produtividade, acho que aí está um baita de um salto. O que a gente conseguia fazer antes demorando 3 horas, em 1 hora é possível. Às vezes meia hora é possível. Então o ganho de produtividade aplicando IA dentro de casa. E aí não é só no ambiente, na nossa vertical principal, né, que é tecnologia. Usando no RH, usando na parte de treinamento, usando em suporte também. A gente tem tido ganhos interessantíssimos para depois aplicar isso para os nossos clientes. Então, vamos ver coisas boas acontecendo dentro de casa e com certeza no mercado. Tem alguma particularidade que você sente aí, Penassi, de IA dentro da tua atuação ali? Cara, que o Nelson comentou, é bem vasto, né? Então é importante utilizar a IA voltando sempre para o ponto estratégico da empresa. Boa. Hoje tem vários tipos de IA, estava no treinamento umas semanas atrás, e ali na apresentação em si eu falei, caramba, tem várias tecnologias ali, vários IAs que você pode utilizar com custo até um pouco menor. E muitas das vezes você pode pôr no papel ali e falar, putz, mas o IA pode ficar um pouquinho mais caro para implementar para o meu negócio. Mas tem algumas mini IAs ali, digamos assim, que é focado para um tipo de processo. Para leitura de documento, para resposta.
Então aí você, obviamente, tem que analisar o seu negócio ali também e ali poder aplicar ali também. E qual que é o olhar lá da TOTVS? Boa. Você sabe Olha, que, eu vou complementar a minha introdução, né? Tá bom. Quando a gente estava participando lá dos últimos eventos do RD Summit, a gente estava lá com o Juliano Tubino, né? CEO da RD Station. Abraço pro Tubino. Abraço pro Tubino aí, exatamente, ó, nosso CEO lá. E ele colocou uma situação assim, falou, turma, a gente está aqui trazendo, né, bastante recurso de IA nas soluções do RD Station. E um lema que ele colocou foi, IA em tudo, IA para todos. Ele falou, vocês vão ver, a ideia da RD é realmente incrementar recursos de IA em todas as oportunidades que a gente conseguir ver do software, dos produtos, né? Só que realmente que seja para todos. Que você consiga entrar lá, fazer uma solicitação na IA e ela te dá uma resposta, você utilizar ele para encontrar uma imagem, para gerar um copy de título, para agilizar uma geração de relatório. Então, IA em tudo, IA para todos. E aí a gente vem evoluindo ao longo desses meses e anos aí e tal, né? Aí. Vamos entender o quanto realmente isso vai se aplicar em produto. Mas e na TOTVS ali como um todo, dentro do teu dia a dia? Você sabe que esse contexto não é diferente, né? A TOTVS é dona da RD, né? Sim. Então essa relação de compartilhamento de ideais, elas estão ali no dia a dia, né? O que a TOTVS está fazendo é a democratização do IA dentro das suas soluções. O RP hoje, ele está totalmente já sendo adequado para que a inteligência artificial possa melhorar a vida do usuário. Com isso, a gente está mandando um recado para o mercado, seja para as empresas ou para os usuários, que você não precisa ter medo da inteligência artificial. Você tem que aprender a usá-la e ter ela como seu colega de trabalho. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma análise de uma determinada quantidade de dados para poder fazer um planejamento novo na área comercial, na área de produção, num determinado ponto estratégico que você precisa fazer, RH, seja qual for a esfera do seu negócio, né? Entenda que o IA pode acelerar muito esse processo. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma análise de uma determinada quantidade de dados que eu demoraria uma semana. Com o IA, enquanto eu vou tomar um café e volto, o IA fez isso para mim. Tá rodando, tá Então, trabalhando. o IA não é o nosso inimigo. O IA ele vai estar ali para nos ajudar. Então, eu tenho que abraçar o IA e falar assim, cara, tamo junto. E vamos ter que convidar o IA nas festas de final de ano. Essa é a verdade. É isso, Não né, é verdade? cara? É, o funcionário do mês ali. E vamos ver se o cara bebe bastante para soltar, né, as informações que a gente precisa, de como esse cara está evoluindo demais, né? Ah, exatamente. E dentro dessa questão, a gente está falando de IA, e para muitas empresas, a IA foi um momento de virada de chave, né? Muitas empresas conseguiram tracionar os seus negócios utilizando inteligência artificial, mas esses momentos que servem para que as empresas possam realmente ter um crescimento, né, exponencial, escalável, ou mesmo que seja realmente um ponto da virada, são marcos para as empresas, né? E aí acredito que cabe aqui a gente trazer o nosso momento UAU para ter esse momento de entender com a Ravel ao longo da história. Lá atrás, quando vocês começaram, qual que foi aquele toque mesmo, aquela luzinha que acendeu na cabeça de vocês, de falar, cara, é por aqui que eu vou, é isso que eu vou levar pro mercado, ou se ao longo da trajetória teve algum momento UAU. Vamos chamar o momento UAU? E aí, Sidney, vamos começar então o nosso momento UAU com a Ravel aqui? E aí a pergunta é, Nelson, qual o momento que você entendeu que existia uma brecha no mercado, que existia uma dor no mercado, ou que, por exemplo, a sua história, a sua construção levou para esse grande momento UAU, que você falou, Uau. encontrei. Uau! Então, voltando lá em 1990 e qualquer coisa, né? Há um bom tempo atrás, vocês não vão acreditar, mas eu tinha cabelo nessa época. Nelson, Eu tinha a cabelo. pergunta é, tem foto? Tem foto? Tem foto? Põe a foto aqui, ó. Tem foto disso. O Provavelmente. pessoal nessa hora já está vendo as fotos. Né? Eu não acredito. Eu preciso delas. Até pra relembrar. Isso me faz um bem Ele lascado. não tem cabelo nem as fotos, entendeu? Exatamente. Boa. Então, Mas, Nelson, hoje a tecnologia resolve isso também, né? Também. Ó. Também. Aí é chave, né? Põe aí, chave. vamos Põe pôr um no dread no Nelson. Nelson. Boa. Ou você segue aquela marchinha de carnaval? É dos dos carecas que elas gostam mais. Ah, exatamente. Por que não, né? Usei isso a vida inteira, por que eu vou mudar? Nasceu careca.
E o Penazzi tá quietinho ali, né? É um lema na Ravel, não é? Ah, entendi. É pré-requisito, né? Tem uma curiosidade. Quando eu tava ali com os meus 18, 19 anos, eu servi o tiro de Faz guerra, tempo né? isso, hein? Faz um tempinho, servi o tiro de guerra. E nessa época eu dava aula na SOS Computadores, né? Quem é das antigas sabe que eu já... Detalhe, também dei aula nessa. Deu aula na SOS Computadores? Um pouco antes de você, inclusive. Deu aula em Santo André. Não, foi aqui em São Bernardo. São Bernardo? Aqui perto, inclusive. E é muito interessante, porque bem naquela época, eu, como estava no tiro de guerra, eu tinha que raspar, né? Teve uma vez que, por curiosidade, uns 3, 4 professores, todos eram de cabelo raspado. Uma aluna veio pra mim e falou, professor, pra dar aula na SOS tem que raspar o cabelo? Mas não, é só uma coincidência, né? Agora, a Ravel, pelo jeito, é, né? Na Ravel, acho que é uma regra, hein? Exatamente. Fala aí, Pra ter Nelson. promoção tem que ter cabelo. Ou tem muita dor de cabeça e o cabelo cai. Também pode ser isso, né? É isso. Então, naquela época, eu inclusive dava aula numa escola de informática também. Você dava aula também, Penazzi? Não. Ei, Tá vendo? Só os old school davam deu aula. quase uma unanimidade. Então, eu era professor de uma escola de informática. Escola de informática, dando aula de Windows, Word, Excel. Aquelas coisas das antigas. E você sabe que tá fazendo falta, tá? É aquela Porque a base, hoje, até... Olha só, quero abrir um parênteses aqui. Boa. Os jovens estão chegando no mercado hoje sem saber montar uma planilha, sem saber fazer um texto no Word. Né? Exatamente. E aí eu posso ir longe, né? Com todo o pacote Office. Total. Isso está sendo um problema, porque teve uma época, quando isso começou a crescer no mercado, lá nos anos 90 mesmo, você tinha aulas na faculdade, você tinha as escolas especializadas, a SOS, aquela... Tinha Microlins, Microcamp, né? E muitas outras pequenininhas regionais, né? Que estavam nos bairros ensinando todo mundo. Isso a gente remonta até a época das escolas que ensinavam datilografia, Sim. né? Então veio daí esse conceito. E agora o jovem está chegando com 18, 19 anos no mercado sem saber formatar um texto, né? É claro que aí voltamos para o IA, né? Mas até para pedir para o IA alguma coisa, falar, IA, faz isso para mim, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. IA é igual, eu brinco que IA é carro automático. Você tira a aula primeiro no carro manual. É isso aí. Aprende a dirigir. Depois você vai para automático. Perfeito. Né? Mas você tem o domínio. A ideia é a mesma coisa. Você tem que ter o domínio daquilo. Depois você automatiza com a IA. Né? É isso aí. Mas Perfeito. vamos voltar lá, Mas Nelson. volta no momento. Voltando lá, quando Você dava aula de informática, Word, Excel, bons tempos. Eu, junto com o meu sócio Benício, outro maluco que vocês conhecem, a gente começou a perceber, né, os alunos querendo saber o que ia acontecer com o bug do milênio, querendo se preparar para essa nova tendência, querendo, de repente, ajuda para saber que computador que eu compro, como é que eu me modernizo, como é que eu vou usar essas planilhas no dia a dia dentro das minhas empresas. Então, a gente começou a ser abordado por, de fato, pessoas que não tinham ideia de como usar a tecnologia. E esse momento, o bug do milênio, gerou um boom de informações, de necessidade de informações, que a gente falou, opa, aqui tem um negócio, aqui tem uma oportunidade. Então, era esporádico no começo, era muito mais amador, como um hobby, um freela, e a gente vendo esse potencial, falou, não, vamos nos dedicar para, de fato, atender empresas, para ajudar essas empresas para passar por esse momento. Naturalmente, o mercado era outro, era muito mais venda e busca de equipamentos para aplicar e fazer funcionar em aplicações mais simples, e isso acabou sendo continuado no dia a dia na evolução. Mas aquele momento, bug do milênio, dando aula, percebendo o mercado, escutando os alunos e conversando bastante, no caso com o meu sócio, que a gente fez esse estalo de vamos avançar. Agora uma curiosidade, só minha. Se quiser responder só para mim aqui no microfone, pode responder. Da onde surgiu o nome Ravel? Eu falei isso ontem, inclusive. Ravel, se você googlar, você vai perceber que ele é um compositor de música clássica. Então a gente tem no brainstorm de buscar um nome. E temos músico aqui nessa mesa, é isso também? E você vê que a coincidência, não Olha é só questão de careca, né? A careca e a música, ela tá ligada a Ravel. Entendi. Então, Maurice Ravel. Nossa Senhora. Maurício, né? Maurice Ravel. Então, quando a gente conectou o nome Ravel, buscando nomes, buscando inspiração, aí a música clássica, o Benício ele tinha mais conhecimento em música clássica, eu também gosto de música, meu pai escutava música clássica quando eu era menor, e aí a gente acabou falando, nossa, faz todo sentido. Sintonia, música clássica, orquestra, é o que a gente quer fazer, é um nome bacana, um nome forte. Então, vamos embarcar esse nome e vamos fazer isso acontecer. Olha que legal, porque isso tem a ver com o propósito deles. Qual que é o propósito massivo transformador da Ravel? Vocês usam na assinatura lá.
orquestrando. Explorar desafios, Exatamente, explorar desafios e orquestrar soluções. Que bacana. exatamente ligado ao que a música clássica Adorei. pode fazer feito. Isso é legal porque o pessoal que está nos ouvindo ou está nos assistindo agora, eles ficam pensando, cara, da onde surgiu os nomes das empresas, né? Então eu não poderia deixar batido sem perguntar para vocês, né? E já que tem a ver com música, só para dar uma pingada, nós temos um músico aqui na nossa, na nossa não é isso mesa tudo não, aqui, gente, na não nossa é isso tudo bancada. não. Um musicista, né? Multi-instrumentista. Multi-instrumentista. É mesmo? Maestro. Sim, sim. É mesmo? Sim. Me fala um pouco então dessa sua habilidade fora do mundo tecnológico. Cara, boa pergunta, né? Acho que hoje eu já toco guitarra, já há um tempinho, toco violão, baixo, arranho um pouquinho bateria. Então, parte de música pra mim sempre foi uma paixão desde criança. Então já tem alguns anos e usar isso também pra tecnologia é bem bacana. Você que precisa orquestrar ali as notas, né? Desenvolver as notas ali. Você também precisa orquestrar soluções ali pros clientes. Então acho que um se encaixa com o outro. Então acho que é bem bacana essa sinfonia aí da música e tecnologia. Eu gosto super. O Nelson, em compensação, acho que não é um cara da música, né? Não, acho que não. Mas ele Nem tem do pandeiro. Mas ele é um cara leve, é um cara magrinho, esbelto. Atlético. Me diz uma coisa, Porte tá físico, correndo muito, Nelson? Achei que você fosse perguntar se eu era um maratonista. Então, Ou um fisiculturista. Não, é fisiculturista, acho que não é, não. Né? O Aí chassi de grilo ali não tá. Se você perguntar se eu era um maratonista, eu ia falar que eu sou um meio maratonista. Eu de fato corro 21 quilômetros, eu gosto de que correr. bacana, Eu hein? sou o cara que acordo cedo, 6 da manhã, tô na Inclusive, rua nós tivemos correndo. uma corrida há pouco tempo atrás juntos aí, né? Exatamente. Você Eu, curte também. eu cheguei 2 horas depois de O você. importante é chegar. Pra largada? Pra largada ainda, né? Esse é o legal. Vinícius que chega atrasado na largada. Gente, e como conciliar o trabalho, o estresse, a dedicação com o negócio, a gestão do negócio, também com algum hobby, né? Porque aí nós temos o Panassi que é músico, né? E você corre, maratonista, tá lá, tem que se exercitar, porque não é só chegar numa corrida no final de semana. E sair né, correndo. E sair correndo, né? Porque aí Isso você- sou eu, quando eu vou junto. Eu vou. Agora, não, você tem que se preparar todos os dias, né, para isso, né? Eu creio que esse equilíbrio, né, de vida profissional e vida pessoal, linkado a algum hobby, ela faz uma harmonia que é muito rica pro dia a dia. Eu, de fato, gosto de acordar cedo, me preparar, ir para academia, depois fazer meus 5, 6 quilômetros, para depois começar o dia. A energia que isso traz, Foi o modesto, equilíbrio tá? que traz. 5, Você 6 viu, né? quilômetros ele foi modesto, É. tá? É 10, tá? Tudo bem. Vamos arredondar aqui para baixo, né? Acho que essa harmonia acaba trazendo uma energia para o dia a dia que é riquíssimo para que a gente possa balancear os estresses, a dor de cabeça, que não tem jeito, né? Faz parte do nosso dia a dia. E se a gente não achar uma forma disso, de balancear, aí vem problema de saúde, aí vem a questão de mentalidade, né? De repente ir para depressão. Então, cara, se tem um conselho, a gente não precisa ser o esporte em si, né? Pode ser música ou pode ser algum outro hobby. Cada um vai achar a sua forma. Show de bola. Mas é importantíssimo achar esse equilíbrio. Estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas antes... E passou rápido, Passou hein? rápido, né? Caramba. Aqui dá pra ficar umas 2 horas. Com boas companhias, né? Aí o papo flui. Antes de irmos pro nosso fechamento, a gente tem um quadro super importante, que é um quadro de perguntas da nossa audiência, que a gente vai levantando, vai mapeando e vai trazendo aqui para que vocês possam, né, justamente ajudar a esclarecer perguntas que realmente pintam na cabeça das pessoas, das empresas e tudo mais. Então, vamos chamar o nosso quadro Perguntas da Audiência. E pra gente começar então as perguntas, vamos colocar umas perguntinhas na tela aqui, Sidney? Vamos sim, vamos lá. Qual que é a primeira aí? O que é o básico que uma empresa precisa ter para proteger os seus dados? Poxa, essa pergunta, o pessoal... Ó, Você pagou o pessoal para fazer essa pergunta, né? Não é possível. paguei bem, né? Quem que Pagou é? pra até pra estar aqui, né? Só que eu não recebi. Não, né? eu também não. Não, mas essa pergunta é realmente feita para vocês mesmo, né? O pessoal... sensacional. Acho que é importante, né, para não parecer que é uma coisa muito complexa, dá para começar com o básico bem feito. Começa com feijão com arroz. O Panassi colocou alguns pontos, então cuida de um backup bem feito, cuida de um antivírus que não seja esses gratuitos, que não tem nenhum tipo de gerenciamento, coloca um firewall para proteger da sua borda. Literalmente faz o feijão com arroz bem feito com relação à proteção, para você dormir tranquilo e busque uma assessoria. Acho que tem coisas invisíveis nesse mundo de
de riscos cibernéticos, que você precisa de um apoio externo para trazer essa visibilidade, para te dar uma nota. Você tem que saber, de 0 a 10, que nota que está a proteção dos seus dados. Boa. Se você não sabe essa resposta, busque alguém para te dar essa informação para que de fato você comece a evoluir. Show. Vamos para a Isso aí. próxima? Vamos lá. Qual ameaça digital que você está mais próxima de... Qual ameaça digital que está mais próxima de cada um de nós e que poucos veem? Cara, essa pergunta é capciosa, hein? Difícil, né? Fantasma, né? Fantasma. Quais são os E fantasmas, aí? né? O cavalinho de Como é que a gente vai Troia, lidar com ela isso? lembra do cavalinho de Boa. Troia? Isso aí é... Essa é uma pergunta bem interessante. A gente estava tendo um evento discutindo um pouco sobre esse tema em si. Então, hoje uma das ameaças é o phishing. Então, é um ataque de phishing, né? Mas e aí, o que é o phishing, O né? que é o phishing? O phishing é uma estratégia ali para você, que os atacantes, né, os hackers ali utilizam para poder roubar os dados, roubar as suas informações pessoais. Então, é um ponto bem importante. Mas que ele hoje as entra empresas- como? Ele chega como? Então, esse é o ponto estratégico, né? Então, utiliza através de engenharia social. O que é engenharia social, né? Começando muito em termos técnicos ali, né? Mas ali é o processo em si, o meio que a pessoa utiliza através da emoção da pessoa para poder roubar os dados. Então, aqueles boletos falsos ali, aqueles e-mails que você, clica aqui, Saldo recebeu para uma promoção, receber. do não sei exatamente, saldo a Entendi. receber. Você então, ganhou um prêmio XPTO. o quê. exatamente. Caraca, isso eu entendi muito, hein? E tem muitos ataques. E é uma moda bem antiga, né? Não é um ataque novo, assim, é uma forma de você roubar os dados, né? Em si. Então, é algo muito antigo, mas é muito utilizado. Tem gente utilizando IA para poder avançar e aprimorar isso também. né? Tem que lembrar que todas as ferramentas de mercado, todas, elas são usadas por bem e por mal, né? Exato. Sim. Não vai ter jeito, né? E não é só no e-mail, né? No WhatsApp. WhatsApp, SMS, telefone, voz, né? SMS. Eu lembro, recentemente, um cara me ligou, né? Falando, olha, o seu cartão de débito numa conta que eu nem tenho conta nesse banco, né? Vocês acabou de passar R$3.000. Eu falei, é isso mesmo, eu passei mesmo. Ele, não, o senhor está confirmando? Não, estou confirmando, eu passei R$3.000. Eu não tenho conta nesse banco nem nada. O cara ficou nervoso. Você é um cara que anda gastando muito, né? Assim, cara... Tá aqui no Barbacoa, aqui, ó. Então quer dizer... Desculpa, padrinho. Cara, então, gente, temos que aprender a lidar, né, com isso, né? Exatamente. E outro ponto importante, além de você receber esse tipo de ataque, você precisa também trabalhar na prevenção. Querendo ou não, se o ataque está ali, como é que você vai lidar com isso no dia a dia? Não é só eu excluir, por exemplo, de e-mail, excluir ou rejeitar as ligações. Por isso que eu falo que é através de emoções. Se você não está num dia bom ali, por exemplo, quem não já ouviu ali a mãe de um amigo transferindo dinheiro para uma outra pessoa? Estou aqui com seu filho, isso. então. É através da emoção em si, né? Dependendo de cada momento, então é um desafio bem interessante. E você precisa utilizar ferramentas ali para poder proteger. Então, um dos pontos que a Ravel também utiliza é com uma campanha de conscientização, utilizar ferramentas que bloqueiem esse tipo de ataque também é bem interessante. E lidar com o usuário, né? A pessoa que está ali utilizando, manuseando os dados da empresa. Então, muitas vezes a gente até ouve que o usuário ali, a pessoa final, é o elo mais fraco, mas não, ele é o elo mais importante. A gente precisa também dar valor a ela também. Sabe qual que é o conscientizar. computador mais seguro do mundo? Qual? Aquele que tá desligado. Isso é verdade. Isso era um professor meu que falava, o computador mais seguro do mundo é o que tá desligado. Olha. Tá ligado, tá sujeito, cara. E aí, verdade. você precisa ter proteção. Mas aí eu trago um ponto. Se está desligado, mas com cabo de rede, tem formas de acessar também. viu? Não tenho Ah, dúvida disso. Tá vendo? Tem formas da gente poder acessar. Vamos pra última? Vamos Vai lá. lá. Puxa, essa pergunta é bacana, hein? Como ter um TI estratégico no negócio? Bem interessante mesmo. Essa é a pergunta do milhão, né? Porque eu vou, antes de fazer vocês terem a resposta, eu sou de uma época do departamento de processamento de dados, né? Então, quer dizer, era um departamento, era o pré-TI, que a preocupação dele era apenas processar as informações. Só isso. Você tinha uma empresa de manufatura, por exemplo, os sistemas na época, né, a própria TOTOS já estava presente nessa época, né? Então, você ali apenas colhia os dados de quem estava produzindo, tratava eles e devolvia. Isso, lógico, nós estamos falando de computador já, né? E hoje não, né? Hoje nós temos um passo diferente. A área de TI ela é muito mais robusta e faz parte da estratégia da companhia, né? E aí me Com fala certeza. como que a Ravel está nisso. Boa. Acho que é fundamental esse ponto que você trouxe. É que, de fato, primeiro é olhar a TI como estratégica. A gente ainda tem uma cultura de muitos olharem TI como custo.
E vamos resolver as coisas e depois a gente aciona a TI. Eu acho que quando você traz a TI para momentos estratégicos da empresa, para planejamento estratégico, envolvendo não só a primeira camada de gestão, mas todas as camadas de gestão, você tem um ganho absurdo. A gente pode ser muito importante na parte jurídica, na parte de RH, na parte de processos, na parte fabril. É tanta coisa que a gente consegue aplicar a tecnologia para o bem da empresa, para que ela seja mais efetiva, para que ela seja mais produtiva e mais lucrativa, que é o que mais importa no final, que é riquíssimo empresas que quando entendem isso e nos colocam nesses momentos estratégicos, têm de ganho. Puxa, muito bacana. Que papo, hein? Bacana, né? Valeu? Dá pra esticar, pra ficar mais de uma hora aqui batendo papo com esses caras, com essas feras aqui? Vamos guardar para um segundo episódio? Vamos lá, quem sabe, né? É isso aí. Turma, super agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje. Foi um papo fantástico para que a gente possa não só conhecer vocês, conhecer um pouco mais da empresa, mas também aprender nesse assunto de tecnologia, de segurança da informação, que hoje é fundamental, né, Cidinho? É isso aí. E me diz uma coisa, se o pessoal quiser entrar em contato com a Ravel, falar com vocês, pedir para vocês fazerem uma visita, entender as dores que eles estão sentindo, como que a gente entra em contato com a Ravel? Fumaça, WhatsApp, Instagram, quais são os meios de comunicação com vocês que são feras nisso? Boa. Lógico, todas as redes sociais, @Ravel Tecnologia no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente está bem aberto e bem presente. Depois nós vamos colocar aqui o link para o pessoal poder acessar vocês, tá bom? Boa. www.ravel.com.br, é super fácil também de poder acessar e visitar. Eu também, @Nelson Correia Leite Júnior, é fácil me achar no Instagram, é fácil me achar no LinkedIn. À disposição aí também, se alguém quiser bater mais papo e conversar, para que a gente possa ver como a gente pode ajudar ou bater papo. Que é sempre muito bom, muito rico. Como que te acha? Qual que é a agenda de shows? Opa! Essa foi boa, hein? Verdade, hein? Boa. Rafael Penassi, nas redes sociais também. Só para buscar lá também. A gente vai deixar os links aí. Mas pode procurar lá que estaremos lá para ajudar. Gente, obrigado. Tá? Isso foi uma aula para nós. Eu posso falar que vocês foram professores hoje aqui, tá? Porque o que a gente quer levar é esse tipo de conhecimento, esse bate-papo para o pessoal, tá bom? Para que eles possam cada vez mais entenderem as transformações que nós estamos vivenciando nesse mundo a cada dia e a cada hora, né? Não é isso, Vini? Boa. 100%, cara. Você que é de marketing, Mas você sabe que eu tenho essa, né? Que a minha primeira formação é em tecnologia da informação. Essa é nova pra mim, hein? Vini, então, exatamente. Mas a gente tá precisando contratar umas pessoas aí, né? O que tá fazendo da meia-noite às 6? Tento dormir um pouquinho, viu? Você tá abusado, cara, dormindo à noite, absurdo, né? Que todo dia, mas todo dia. Da meia-noite às 5, acho que o Nelson dorme, porque às 5 ele já levanta pra correr, entendeu? É isso aí. Gente, obrigado, Vini. Muito obrigado, cara, viu? Foi incrível. 100%. Muito bom. Parceria foi demais. 10. Isso aí, até a próxima. Até a próxima, vamos lá. Valeu. Obrigadão, turma. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado.